Décio Bazin era um jornalista e investidor autodidata que começou a investir na Bolsa de Valores no início da década de 60, com operações de curto prazo. Com poucos anos de operação, em 1971, com a crise do mercado, Décio perdeu todo o seu dinheiro. Então ele decidiu voltar só em 1979, quase no final da década, com uma estratégia de investimentos completamente diferente, que foi a estratégia que fez ele acumular uma fortuna impressionante apenas investindo na Bolsa de Valores. Em 1992, Décio então decidiu escrever, passar adiante todo o conhecimento que fez ele ficar multimilionário, e fez também os clientes deles ficarem multimilionários. E ele escreveu o famoso livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, onde ele detalha passo a passo do que fazer para fazer fortuna com ações na Bolsa de Valores. Se você está chegando hoje aqui no canal, meu nome é Eduardo César, eu sou criador do Projeto 1 Milhão e hoje eu vou te passar as principais lições desse livrinho impressionante que sim, também me ajudou muito a investir. Lição 1. Os ciclos do mercado. De acordo com Décio, o mercado nunca vai mudar, ele vai passar por ciclos de euforia e ciclos de medo generalizado. Primeiro, uma animação total, depois um pânico absurdo nos investidores. Se você pegar os gráficos da evolução da bolsa, é assim. Crises eventualmente vêm, enquanto ela não vem, existe uma euforia espantosa dentro da bolsa. E quando ela bate, o pânico vira generalizado. Décio orienta o investidor a tentar compreender aonde no ciclo ele está naquele momento. Segundo ele, em momentos de euforia, o ideal é vender as ações e manter o dinheiro em reservas de renda fixa, e nos momentos de pânico, o investidor deve sair da toca para aproveitar as oportunidades que surgirem. Lição 2. Estratégia focada em dividendos. Segundo o autor, o único motivo real para se investir na Bolsa de Valores é receber os dividendos. Segundo ele mesmo, investir em uma ação que não paga dividendos é como se você comprasse um quadro, comprasse uma pintura, pregasse na sua parede e esperasse ela se valorizar e aparecer alguém que queira comprar por um preço mais caro. Nos Estados Unidos, milhões de investidores compram ações com um modo simples de aumentar o orçamento familiar, com a aplicação de pequenos capitais ao longo do tempo. São pessoas que não especulam, apenas exercem o legítimo direito de aspirar a viver de rendimento das ações. Com o passar do tempo, esses investidores poderão viver exclusivamente da remuneração que suas empresas pagam. E é isso que Décio defende fortemente no livro. E Décio conta que você pode chegar a, nesse momento de viver apenas de dividendos, através de duas formas. Ou você tem muito dinheiro e coloca uma única vez na bolsa, em ações que pagam dividendos, ou você, ao longo do tempo, vai colocando pouquinho em pouquinho até atingir um valor onde o seu dividendo cobre o seu custo de vida. É muito feito isso nos Estados Unidos, mas não é tão feito isso no Brasil, pelo menos como defende Décio no nosso livro. Nesse sentido, o autor fala que você pode comer um ovo por dia, mas não pode cometer a imprudência de matar a galinha para comê-la também. Isso significa que o ideal é acumular ações que pagam dividendos, pois essa é a melhor forma de gerar renda. Se você vender suas ações, você estancará a sua fonte de renda. Décio faz uma comparação pensando já nos descendentes daquela pessoa. Enquanto você coloca o seu dinheiro na previdência, quando você se aposentar, você vai ter aquele dinheiro do governo. Porém, quando você falecer, os seus descendentes não continuarão recebendo. Porém, se você pega esse dinheiro e coloca em ações que pagam dividendos, você vai ter essa aposentadoria dos seus investimentos e quando você falecer, os seus descendentes continuarão recebendo esse dinheiro. Lição 3. O preço justo da ação. Quanto vale uma ação? Essa pergunta tem desafiado investidores e analistas por todos os lugares, em todas as bolsas mundiais. E existem diversas formas para conseguir avaliar o real valor de uma ação. As mais conhecidas procuram relacionar a cotação do papel ao valor patrimonial e ao lucro da empresa, ou ainda a projeção dos lucros. A escolha muitas vezes é questão pessoal e há até quem prefira fazer avaliações puramente subjetivas. Mas para Décio, uma coisa é certa: cada papel tem o seu valor justo. E o melhor parâmetro para decidir isso está sim no retorno que ela paga através dos dividendos. Na sua avaliação de empresas, o autor leva em consideração a
taxa básica de juros dos títulos de renda fixa, pois essa taxa será o valor mínimo a aceitar de remuneração das ações. A remuneração das ações chama-se dividendos, que não poderão ser menores do que a taxa de juros da renda fixa. Na época em que o livro foi escrito, a taxa básica de juros era 6%. Ou seja, se você investir em uma ação que paga menos do que esse valor, vale mais a pena investir em títulos de renda fixa. Lição 4. A trinca de ouro para você escolher uma ação. Para Décio, você deveria comprar uma ação apenas se ela se encaixa dentro desses 3 grupos que ele chama de trinca de ouro. 1. Empresas que estivessem apresentando naquele momento um dividend yield, citado no livro muitas vezes como cash yield, maior ou igual do que os 6% ou a taxa de juros básica da economia atual. 2. Empresas que não apresentem endividamento excessivo ou quaisquer outros dados suspeitos. E 3. E se houvessem notícias negativas a respeito dessas empresas que pudessem afetar diretamente seus resultados, desfazer-se imediatamente dos papéis da mesma. Fica claro no livro que os investimentos de Décio estão voltados para pensar diretamente nos dividendos. É uma estratégia muito comum também utilizada por grandes investidores fora do Brasil, como o famoso Warren Buffett. Lição 5. O acompanhamento da carteira. Na opinião do autor, depois que a carteira é montada, ela deve ser acompanhada semestralmente. E Décio deixa claro que esse acompanhamento não deve ficar compulsório, não deve ser um medo compulsivo em ver o preço da ação, mas sim como a empresa continua operando e quanto está pagando de dividendo depois do período do seu investimento. Em outras palavras, o investidor deve se interessar em acompanhar o desempenho do negócio, ou seja, os seus resultados, gestão, eficiência, o business em si e não o preço do papel naquele momento. Visto que, em teoria, quanto mais a pessoa acompanhar de perto o valor do preço dos ativos, maior é a tendência de que esses números a influenciem ao longo do tempo, fazendo-a tomar decisões muitas vezes precipitadas. Lição 6. Liquidez e volatilidade. Por consequência de todas essas lições passadas em sua obra, uma outra conclusão a que se pode chegar é que para os investidores de valor, aqueles focados nos dividendos e os demais proventos, métricas muitas vezes analisadas e discutidas por investidores focados em ganhos rápidos na bolsa, como em liquidez e volatilidade dos papéis, por exemplo, de fato não tem tanta importância assim, visto que a meta é a associação com boas empresas a longo prazo. Resumindo essa lição, foca em boas empresas consolidadas na bolsa que pagam dividendos e não fica muito preocupado com a liquidez e a volatilidade do preço de suas ações. Lição 7. Com paciência e disciplina é possível viver de dividendos. Acho que essa é a principal lição que a gente pode extrair do livro. Lição não técnica, porque tem muitas lições técnicas boas para você aprender sobre dividendo, mas a principal lição não técnica do livro é essa, que sim, é possível, ele conseguiu e muita gente também mentorada por ele conseguiu viver de dividendo, com a disciplina de aportar um pouco cada vez mais, reinvestir o dividendo. Você chega muito mais rápido numa condição de vida onde os dividendos das suas ações pagam todo o seu custo de vida para você conquistar a sua liberdade financeira, que a gente tanto fala aqui nesse canal. E aí, gostou das lições do livro Faça Fortuna com Ações? Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo sobre investimentos aqui para você. Um forte abraço e até a próxima!